Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Guru Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yogacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma Nita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Gurudeva. E também ao meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nita Lila Pravista Om Vishnupada Ashtotara Sata Srimad Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. E a todos Shri Upanu Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Gurudeva e todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 31. Então, continuando a conversa entre Vijay Kumar e Gopala Guru Goswami. Vijay Kumar disse: Prabhu, eu tive uma realização, alguma realização sobre isso que você falou, mas você poderia, por favor, dar algum exemplo para poder esclarecer ainda mais este assunto? Eu sei que um objeto material não pode servir como um exemplo completo para ilustrar um assunto espiritual, mas ainda assim, mesmo uma indicação parcial pode levar a uma realização completa. Então Goswami diz: esse é um problema muito difícil. Nós somos proibidos de revelar a nossa realização confidencial para os outros. Quando você também tiver a sua realização confidencial, por misericórdia de Krishna, você deverá manter tudo escondido. Eu explicarei este assunto para você apenas até onde os nossos acharyas antecessores revelaram. E por misericórdia de Krishna, você será um dia capaz de ver o restante por si só, por si mesmo. A percepção em Goloka é puramente espiritual e não tem nenhum traço sequer de percepção material. Para nutrir a raça lá, a Chit Shakti se manifesta com diferentes bhavas em muitos lugares. E dentre eles existe uma concepção espiritual chamada de Abhimana. Por exemplo, Krishna, ele não tem um começo, e também não tem um nascimento em Goloka. Mas para assistir a esta lila, Vatsalya Rasa é personificada lá
né, pela concepção ou abhimana, né, na existência espiritual de paternidade e maternidade nas formas de Nanda e de Yashoda. Novamente, muitas variedades maravilhosas de Sringara Rasa, como por exemplo separação, Vipralamba, encontro, Sambhoga, né, existem na concepção, na sua forma de concepção, ou seja, Abhimana. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que muitas coisas que acontecem nas lilas aqui da Terra, tá, em Braja, em Gokula, tá, não acontecem em Goloka Vrindavana. Tá? Não acontece em Goloka Vrindavana. Como, por exemplo, o nascimento de Krishna. Em Goloka Vrindavana, Krishna não nasce. Tá? Ele é eternamente na sua forma perfeita, né? Aparentando 16 anos, né? Que é o auge da sua adolescência. Né? E bom, e é isso. Tá? Mas existe o Abhimana, né? A concepção de que ele nasceu do ventre de mãe Yashoda, tudo isso existe lá, mas como concepção, não como fato, tá bom? Ou seja, eles pensam que isso aconteceu, eles têm essa referência interna, tá? Mas de fato não ocorreu. Da mesma forma, eu posso também dar o exemplo dos demônios. Né? Lá também não existem demônios em Goloka Vrindavana. Krishna ele não mata demônios lá. Ele só faz isso aqui na Terra. Porém, existe o Abhimana, existe a concepção de que os demônios estão sempre ao redor, os demônios estão sempre oferecendo perigo. Tá? Porque isso incrementa os passatempos lá. Tá? Então, continuando. Embora a real situação em Parakyabhava, né, seja Shuddha Sattva, Shuddha Swakya, tá? Ou seja, uma concepção pura de matrimônio, né? a concepção de amado e amante, né, estão eternamente presentes nela. Então veja, todos esses abhimanas são completamente convincentes em em Vraja, tá? Porque eles são exibidos de uma forma grosseira externamente pela potência de Yoga Maya. Então, por exemplo, em Braja, Yashoda, ela se esforça para dar luz a Krishna, né, na sua maternidade, no seu quarto, né, de maternidade. Né? E aí as Nityasiddha Gopis, elas têm também uma abhimana de Parakya que surge, né, do seu casamento com alguns Gopas, como Abhimanyu e Govardhana Gopa. Em outras palavras, o Abhimana de Goloka, todos os Abhimanas de Goloka estão visíveis em Braja de uma forma tangível, ou seja, real, né? Prática. Tudo isso é organizado por Yoga Maya, através de uma realidade extremamente sutil, né? E única. Não existe nem mesmo um traço de falsidade em Braja. E ela se parece com Goloka em todos os aspectos. Diferenças, talvez em perspectiva, surgem apenas quando há alguma obstrução material na visão do observador. Tá? Bom, aqui ele deu um outro exemplo, que são os maridos das gopis. Tá? Em Goloka Vrindavana, eles não existem de fato. Existe apenas a concepção de que elas são casadas, mas eles não existem. Eles existem fisicamente só aqui na Terra. Tá? Então o Vijay pergunta: então devemos meditar apenas nos aspectos apropriados do Ashtakaliya Lila por uma deliberação adequada? E Goswami responde: não, não é isso. Aquele que tem o Darshana de Braja Lila deve se lembrar do Ashtakaliya Lila
de acordo com a sua própria realização. Por misericórdia de Krishna, a lila se manifesta, né, no coração do sadhaka, através do poder do seu bhajana. E não é necessário tentar ah, aumentar esses bhavas da lila por algum outro esforço externo. Tá? E o Vijay Kumar diz: Yadrishi bhavana yasya siddhir bhavati tadrishi. De acordo com esta lógica, né, a perfeição que alguém alcança corresponde exatamente ao tipo de meditação executada durante o sadhana. Então, me parece que alguém deve... me parece, então, que devemos executar uma meditação, né, purificada e imaculada sobre Goloka. Ou seja, devemos meditar em Goloka, não em Braja. O que o Vijay está dizendo? É o seguinte: durante o nosso sadhana, qual deve ser a nossa meditação? Na forma original, que é Goloka, ou na forma manifesta, que é Gokula, Braja? Então ele explica: se você quer alcançar aquela meta maior, você tem que a nossa meta maior não é Braja, é Gokula, é Goloka. Então devemos meditar em Goloka. E o Goswami disse: o que você diz está correto. Toda a percepção em Braja é uma realidade pura. Não tem nem mesmo ninguém que vá dizer algo contrário disso. Né? Por outro lado, deve existir algum defeito. A percepção ocorre quando o sadhana torna-se puro. E quanto mais pura é a meditação, né, durante o sadhana, mais rápido poderá se alcançar siddhi, ou a perfeição. Então você deve se esforçar, né, de tal maneira que o seu sadhana seja concluído de maneira muito bela. Mas, ainda assim, isso está muito além do seu poder, da sua própria capacidade de purificar, né, o seu próprio sadhana. Apenas Krishna, através da sua Achintya Shakti, pode fazer isso. Se você tentar por si mesmo, você irá ficar preso, né, como, por exemplo, em algum arbusto espinhoso de Jnana. Mas se Krishna conceder a sua misericórdia, né, não haverá nenhum resultado danoso para você. Ou seja, o resultado do sadhana quem dá é Krishna. Tá? Nós não vamos conquistar, né, o resultado do sadhana apenas pelo nosso esforço. Há que se ter a misericórdia dele. É um princípio básico, né, que a gente sempre está explicando, que são aqueles 2 dedos mais curtos da corda que Mãe Yashoda usa para amarrar Krishna. Né? Esforço e misericórdia. Então, por que ele usou aqui o exemplo de um arbusto espinhoso de Jnana? Porque em Jnana existe a ideia de que, através do meu esforço de sadhana, eu conquistarei o resultado, assim como num esporte, por exemplo. Um esporte, ninguém depende de misericórdia. A pessoa se esforça, conquista um objetivo, né, e o resultado vem. A perfeição vem com o esforço da pessoa, apenas. Não tem misericórdia no esporte. Não tem uma relação transcendental ali. É mero esforço. Mas sadhana não é esporte. Tá? Sadhana não é esporte. Então, sadhana precisa de muita dedicação, sim, de muita disciplina, sim, mas a perfeição não vem apenas através desse esforço. Né? É necessário uma misericórdia. Então, o Vijay diz: hoje eu me tornei muito afortunado e eu gostaria de perguntar ainda mais uma questão. Né? Namorada de Dwaraka, as consortes de Krishna, elas existem apenas em Vaikunta ou também em Goloka? E Goswami responde: a Ananda, Ananda ilimitada do Chit Jagat é alcançada em Vaikunta.
Hum? Não existe ah, nenhum, nenhuma conquista além de Vaikunta. Cidades como Dwarka estão lá, e as jovens moças, né, dessas cidades residem também nos seus próprios palácios, prestando serviço a Krishna. As únicas que estão situadas em Madhura Rasa de Goloka são as Brajaramanis, as Brajagopis. Todos os passatempos que existem em Braja existem em Goloka. No entanto, é mencionado no Gopal Tapani Upanishad que Rukmini está situada em Swakya Rasa, em Mathura Puri, que está também em Goloka. Então Vijay pergunta: Prabhu, essas atividades em Goloka acontecem na mesma sequência que eu estou vendo aqui em Braja? E o Goswami diz: sim, elas todas existem na mesma ordem, mas sem divisões baseadas na concepção material. Mayika Bhava. No entanto, todas essas concepções materiais têm a sua própria origem, né, supremamente pura e espiritual, a qual eu não posso explicar, eu não consigo explicar. Né? Isso você terá que compreender pelo próprio poder do seu bhajana. Então Vijay diz: toda a existência mundana torna-se completamente dissolvida no momento em que a dissolução universal Mahapralaya ocorre. Então, em que sentido esse Brajalila está eternamente presente? Ou seja, se ela está aqui na Terra e a Terra será destruída, como ela pode ser eterna? Essa é a pergunta do Vijay. E o Goswami responde: Brajalila é eterna por dois aspectos, pelo aspecto manifesto e pelo imanifesto. Né? A concepção, a percepção atual de Brajalila existe eternamente, né, em algum desses ilimitados universos, né, que se movem nesse ciclo, né, numa ordem cíclica, como se fosse uma roda. Uma lila em particular agora está presente em uma Brahmanda, né, e no momento seguinte aparece em outra Brahmanda, ou seja, em outro universo. Assim, esta lila particular é a Prakata Lila, na primeira Brahmanda. Mas ela está presente na próxima Brahmanda, como Prakata Lila. Ou seja, no momento em que Krishna encerra, né, o seu passatempo em um universo, ele passa para o outro. É isso que ele quis dizer. Porque só existe uma Terra em cada universo. Né? Então, dessa maneira, assim que ele encerra o passatempo aqui, ele passa para a próxima. Então, Vijay Kumar pergunta: se Prakata Lila ocorre em todas as Brahmandas, então o Brajadama existe em cada uma dessas Brahmandas? O Goswami diz: sim, existe. Goloka é um fenômeno auto-manifesto que está presente em todos os universos como a morada de Krishna Lila. Goloka também se manifesta no coração de todos os Shuddha Bhaktas. O Vijay Kumar pergunta: por que Mathura Mandala permanece manifesta no universo quando a Lila não está manifesta? Uma boa pergunta. Ou seja, Vrindavan ainda está lá, mas a Lila não está manifesta mais. Krishna não está mais presente, mas Mathura Mandala permanece. Vrindavana permanece. Você pode ir lá e visitar. Né? Então Goswami responde: a Prakata Lila está eternamente presente no Dhamma, mas a qual permanece presente para conceder misericórdia aos bhaktas que residem nela, ou nele, no Dhamma. Né? Ou seja, Krishna continua ali, mas de uma forma invisível. Tá? Só vê quem tem, de fato, olhos espirituais para ver, mas ele continua ali, naquele Dhamma. Tá? Ele apenas se tornou imanifesto. Não significa que ele deixou aquele local. Tá?
Então, a discussão de hoje terminou. Enquanto retornava para sua residência, Vijay Kumar meditou continuamente sobre o seu seva na Ashtakarya Lila. Então aqui termina o 31º capítulo, Madhura Rasa Vichara, Swakya Nayikas e Krishna Swarupa como Madhura Rasa Nayaka, como herói de Madhura Rasa. Então, vamos dar sequência agora ao capítulo 32, que é Madhura Rasa Vichara Parakya Nayikas. Vai falar sobre as gopis agora, de Parakya. Era noite. Brajanata tinha completado seu bhajana por aquele dia. Colocando de lado o seu Harinama Mala, a sua japa mala, ele dormiu. Vijay Kumar tinha honrado Prashada e estava deitado na sua cama, mas o sono não vinha, porque ele estava absorto pensando. Bom, de pronto ele teve uma ideia de que Goloka e Gokula eram locais diferentes. Agora, no entanto, ele concluiu que Goloka e Gokula são não diferentes. A raiz de Parakya Rasa está em Goloka, mas como Krishna pode ser o Upapati lá? Ele não pôde compreender este ponto. Ou seja, em Goloka, como não há os maridos, como é que Krishna pode ser o amante? Então, se Krishna é a substância suprema, pensou ele, e Shakti e Shaktiman são não diferentes, mesmo se a Shakti se tornar separada de Shaktiman, como a Shakti pode ser chamada de Paroda, ou seja, casada com algum outro Gopa que não seja Krishna, e Krishna seja chamado de Upapati, ou amante. Então, primeiro ele pensou, amanhã irei perguntar isso a Sri Gurudeva, para que a minha dúvida seja removida. Mas logo em seguida ele pensou, seria inapropriado perguntar a Gurudeva qualquer coisa sobre Goloka. Ainda assim, isso deve ser esclarecido. Pensando assim, ele finalmente dormiu. Enquanto dormia, ele sonhou que ele estava na presença do seu Gurudeva. E para remover aquela dúvida, ele estava fazendo essa pergunta que o preocupava antes dele dormir. E Gurudeva então respondeu, Baba Vijay, Krishna é completamente independente em suas atividades e os seus desejos são ininterruptos e não dependem dos desejos de ninguém mais. Seu desejo eterno é que a sua Aishwarya deve ser encoberta e que a sua Madhurya deve ser manifesta. Dessa maneira, ele designa a sua Shakti com uma existência separada dele mesmo. Consequentemente, a sua Para-Shakti assume a forma de milhões de jovens gopis atraentes, todas se esforçando para prestar diferentes serviços a ele. Ainda assim, Krishna não está totalmente satisfeito pelo serviço da sua Shakti, enquanto está influenciado pelo conhecimento de opulência, pela noção de opulência. Portanto, pela maravilhosa influência da sua Yogamaya Shakti, ele faz com que essas belas gopis tenham a abhimana, ou seja, a concepção de que elas pertencem a uma outra casa, a uma outra família, ou seja, que elas têm marido. Ou seja, através da influência desta Shakti de Yogamaya, elas se consideram esposas de outros gopas. E, simultaneamente, Krishna também tem uma relação com elas como amante. Cheio de avidez por Parakya Rasa, Krishna transcende o seu Atmarama Dharma, que é a sua natureza de ser autossatisfeito, e executa variedades de lilas maravilhosas, dentre elas Rasa Lila,
com as jovens gopis, que acreditam que estão de fato casadas com outros. Vanshi é a sua Priya Saki, o seu querido, a sua querida amiga, né? E ela é quem faz essas atividades, ou seja, a flauta de Krishna. Para que Krishna possa saborear essas qualidades especiais, né, da Parakya Bhava eterna, ela está então estabelecida em Goloka. Então, por essa razão, todos os passatempos, né, de Goloka, né, e os locais onde a Krishna brinca, né, como por exemplo Vrindavana, permanecem ali presente eternamente. Todos os lila stanas, né, passatempos, locais de passatempos em Braja, como por exemplo a Arena de Rasa, o Yamuna e Giri Govardhana, estão em Goloka. E dessa maneira, os humores de serem casadas, Dampatya Bhava, né, ou de terem fé, né, ou serem fiéis aos seus maridos, né, Swakya Bhava, estão também presentes ali. Shuddha Sakya Tattva. O humor conjugal puro reina esplendidamente apenas em Vaikunta. As qualidades de Swakya e Parakya são então consideradas como inconcebivelmente diferentes e não diferentes. Apenas veja, este assunto é muito profundo. Em Goloka, Parakya Bhava está presente apenas como Abhimana, ou conceito. Em Braja, ela aparece de fato como uma relação com a esposa de um outro marido. Mas não há de fato nenhum adultério, porque as gopis, elas na verdade são a própria Shakti de Krishna. Krishna está unido com elas desde o começo, né, da existência. Portanto, a qualidade fundamental está na verdade na verdade uma fé perfeita que existe para com o seu próprio marido, né, e a qualidade de ser casada também, em relação a Krishna. Os gopas como Abhimanyu, né, são avataras especiais, né, que vêm dessa concepção, né, de Goloka. Eles se tornam esposos para nutrir a lila de Krishna e fazer com que ele seja o líder dos passatempos, né, no palco de Braja, no humor de Upapati, no humor de amante. Em Goloka, que está muito distante do mundo material, Rasa é nutrida apenas por concepção. Dentro do universo material em Gokula, toda concepção manifesta a sua existência individual e assume corpos, né, sob a influência de Yogamaya, com o objetivo de criar uma experiência de ser casado, né, ou casada, e depois de transgredir os códigos matrimoniais, tá? Os códigos de conduta matrimonial. Então, tudo isso é feito pela ação de Yogamaya. Quando Vijay Kumar então ouviu sobre Swakya e Parakya Tattva, explicado por seu Gurudeva neste sonho, suas dúvidas se dissiparam. Goloka, para além do mundo material, é de fato a mesma Gokula terrestre. A sua convicção então neste fato ficou totalmente firme e a identidade bem-aventurada de Brajarasa surgiu em seu coração. Ao mesmo tempo, ele sentiu o despertar de uma fé intrínseca na Nitya Ashtakalya Lila de Braja. Despertando bem cedo pela manhã, ele pensou: Shri Gurudeva me mostrou a sua misericórdia ilimitada. Agora eu irei ouvir dele sobre os componentes de rasa e então obterei Nishta in Bhajan. Vijayakumar honrou o Prashada e foi até o seu Gurudeva. Chegou até o seu Gurudeva antes do horário marcado. Derramando lágrimas de prema, ele ofereceu o seu pranama.
E Gurudeva então afetuosamente o abraçou e disse: Baba, Krishna favoreceu você com a sua misericórdia genuína. Então, eu me tornei muito afortunado simplesmente por vê-lo. Enquanto ele dizia isso, a poderosa influência de Prema tornou a sua mente agitada. Após um curto período de tempo, quando Goswamiji recobrava sua percepção externa, Vijay Kumar ofereceu o seu Sashtanga Pranama e disse: Prabhu, eu não conheço a misericórdia de Krishna, eu apenas conheço a sua misericórdia. Agora eu abandonei tudo para tentar compreender Golok. Estou completamente satisfeito com meus esforços em alcançar a realização de Braja. Eu desejo compreender totalmente as fascinantes variedades de Brajarasa. Por favor, diga-me como uma Gopi solteira que mantém o humor de que Krishna é o marido dela pode ser chamada de Swakiya ou não. Então a resposta será dada na próxima aula por Gopala Guru Goswami. Vamos encerrar por aqui. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vancha kalopataruvyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.